Por que algumas pessoas se ofendem com a Bíblia? Já parou para pensar? Eu fico tentando entender, mas eu não consigo chegar a uma conclusão. Por exemplo, eu não sou de religião de matriz africana, mas se alguém fazer um vídeo, e esse vídeo chegar até mim, falando sobre algum orixá, eu não me ofendo. É uma história passada de geração para adeptos daquela determinada religião. Por que eu me ofenderia? Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre homens e leões, e algumas pessoas me criticaram. E algumas críticas foram tão infantis, fiquei tentando entender o que passa na cabeça dessas pessoas. O seguidor disse aqui, ó. Ah, por favor, você agora falando de fantasias malucas? Que decepção. Ele disse isso porque no vídeo a gente menciona a Bíblia, né? Davi, Sansão e alguns versículos, etc. E esse comentário me chama atenção porque aqui já falamos de dinossauros, gigantopitecos, até lobisomens. Já fizemos comparações com gorilas. E ninguém se incomoda. Você já viu um dinossauro? Você já viu um gigantopithecus? Você já viu um lobisomem? Já viu um smilodon? Existem canais de mitologia nórdica, grega, egípcia, canais nerds. O Peter fica horas debatendo sobre a força de Goku e Superman, mas só a Bíblia que te incomoda. Deixa eu te dar um toque. Zombar da Bíblia não te faz mais culto não, tá? Ateu de verdade conhece a Bíblia. Tem muita gente que paga de ateu na internet só porque saiu de uma igreja qualquer, magoado, e começou a odiar a Bíblia do nada. Isso não é ser ateu. O ateísmo se baseia na falta de evidência persuasiva. Significa que os caras passaram a vida toda pesquisando e investigando e não encontraram provas o suficiente para a existência de divindades. Aí surgiu um pensamento filosófico materialista. Um ateu de verdade conhece as páginas da Bíblia, não só as histórias famosas, né, de Moisés, Noé, Davi. Aí é mole. Aí meu filho de 5 anos também sabe. Um dos primeiros ateus do mundo escreveu 3 livros, só para tu ter uma noção. E na sequência, todos filósofos, olha o nome deles aí, ó. Mas como hoje em dia ser ateu virou moda, qualquer adolescente frustrado se declara ateu na internet. Aí surgem comentários como esse aqui, ó. Gosto do canal por ser baseado na ciência. Vamos por partes. Ele disse gosto do canal por ser baseado na ciência. Pelo jeito ele não sabe que existem no mínimo 7 evidências científicas para a existência de um criador. Vamos continuar aqui. Mas nesse vídeo a coisa ficou meio perdida. Histórias não são histórias. Erro de português. Como ser ateu se você ainda está enfrentando dificuldade com a língua portuguesa? Mas vamos lá. Fantasias dos antigos não devem ser discutidas pela ciência. Deixemos para as pessoas de fé se encantarem com isso. Para começar, ciência e religião são 2 janelas para o mesmo mundo. Palavras de um dos maiores evolucionistas da história. Observação, ele não era religioso. Grandes cientistas e autoridades religiosas se respeitam. Já reparou isso? Quem fica brigando são vocês na internet. E tem muito mal o ensino médio. Veja Darwin. Darwin foi um dos maiores percursores da guerra entre ciência e religião. Até ele se declarou ser agnóstico em seu estado de espírito. Ele ia à igreja quando criança. A revolta de Darwin era mais contra o Novo Testamento. Ele repudiava a ideia de punição eterna. Isso tudo era tido para ele como uma doutrina condenável. Em 1850, olha só o que ele disse. O mistério do começo de todas as coisas é insolúvel para nós, mas não descartou a ideia de um legislador supremo. Darwin via Deus como uma primeira causa e as religiões como uma estratégia de sobrevivência tribal. Por isso que ele disse que um homem pode ser um teísta ardente e um evolucionista. Pronto. Acabou com você. Você foi refutado por um dos maiores cientistas que já caminharam nessa terra. Ah, mas não é o suficiente. Não é o suficiente, não? Então vamos lá. Copérnico, ele acreditava que a sua teoria do universo heliocêntrico não contradizia a Bíblia. Galileu, ele disse que não se deve começar a descobrir verdades sobre a natureza apenas com passagens bíblicas, mas acreditava que a Bíblia contém verdades científicas e a função dos sábios e intérpretes é descobrir essas verdades. Newton, sabe qual era a estimativa do QI de Newton? 200. Sabe qual é a média do brasileiro? 87. Ele disse assim no seu livro, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Esse belíssimo sistema solar só poderia proceder do conselho supremo de um ser inteligente e poderoso. Aí você acha que ele estava falando de quem? Do Thanos? A maioria acreditava na Bíblia, e os que não acreditavam, respeitavam, debatiam, discutiam normalmente. Carl Sagan discutia a Bíblia e alienígena. Você chama ele de lunático fantasioso? Einstein era chato. Esse aqui
carne de pescoço. Ele disse que a Bíblia nada mais era que um produto da fraqueza humana. Mas esse mesmo Einstein disse também: a ciência sem religião é coxa, a religião sem ciência é cega. Interprete como quiser, tá? Vai ter muita gente interpretando aí de várias maneiras, mas ele disse, e acabou. Então, quando eu vejo esses comentários, eu não vejo ateus, me desculpa. Eu vejo pessoas mimadas agindo com arrogância, que acham que já atingiram esse nível de negar algo contestado por cientistas e filósofos. Você é livre, tá? Ninguém aqui quer te convencer de nada. Mas essa hostilidade com a Bíblia é doentia. Se você faz um conteúdo sobre Exu, orixás, entidades africanas, de boa. Se você fala sobre Hércules, Aquiles, deuses do Olimpo, as pessoas filtram esse conteúdo também normalmente e amam as histórias. Inclusive um salve aí pro canal Foca na História, um dos melhores nesse ramo. Mas se você falar, por exemplo, sobre Josué, que foi um dos maiores militares da história, Josué foi sinistro, cara. Aí surgem esses comentários. História da carochinha. Tem certeza que você se acha intelectual por zombar só da Bíblia? Tu acredita mesmo nisso? Se você parar para ler a história de vida dos grandes cientistas, incluindo os antibíblicos, como Stephen Hawking, por exemplo, que para um ateu visitou o Vaticano 4 vezes. Inclusive, em uma delas, ele discursou para o clero dizendo o seguinte: olha só, como era abusado. A expansão começou com o Big Bang. Antes disso, não existia nada, nem as leis da física. Mas da mesma forma que ele ensinava, ele dizia: se os físicos pudessem achar uma teoria de tudo, ou seja, uma explicação coesa de como o universo funciona, eles teriam uma noção do que é a mente de Deus. Ah, mas vou parar por aqui. Chega. Não perda de tempo. Não precisa mais falar nada. Eu vou só deixar uma pergunta. Só uma pergunta. Se depois de ouvir um pouco do pensamento desses caras, você ainda se acha inteligente só porque ri da Arca de Noé?